Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé. Let's stand up. Vamos fazer mais uma oração. Eu espero que o seu coração esteja preparado para ouvir a palavra. Let's pray again. I hope that your heart is ready for the word. É tão maravilhoso nós estarmos em uma casa onde temos pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo. It's wonderful to be in a house where people are sensible to the voice of the Spirit. Porque a primeira coisa que eu ia fazer aqui ao pegar esse microfone era fazer uma oração. Because the first thing I was going to do here was to do a specific prayer. Uma oração de guerra, repreendendo todo impedimento que temos vivido até aqui. A prayer of warfare against all the attacks that we have been facing so far. Eu não sei se você sabe, mas temos enfrentado lutas com o som da igreja. I don't know if you know this, but we are facing challenges with the sound of the Tá church. difícil ajustar tudo, It's been hard to adjust it all. mas o que alegra o meu coração What brings joy to my é heart que mesmo o som não estando 100%, that even though the sound is not 100%, o grupo de louvor não parou de adorar. the worship team didn't stop working. A igreja não parou de adorar. The church didn't stop worshiping. Pode não estar com a acústica melhor que nós We gostaríamos, may not have the best acoustic right now, mas a nossa adoração está chegando até o but trono our de worship is Deus. coming before heaven, E isso alegra o meu coração. and that rejoices my heart. Vamos orar ao Senhor? Let us pray to the Lord. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Lord, I thank you and praise you porque o Senhor está aqui. for you're here. E eu te peço a tua bênção e direção sobre as nossas vidas nesta manhã. I ask your blessing and direction over our lives today. Fale conosco através da tua palavra, Speak to us through your word. em nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém. Amen. Podem vos assentar. You may take your seats. Glória a Deus. Enquanto nós estávamos adorando ao Senhor, As we were worshiping the Lord, o Senhor falou comigo algo. the Lord spoke to me Que something. existe uma fonte de água viva aqui neste lugar. That there is a living fountain in this Que aqueles que place. querem saciar a sua sede precisam ir até essa And fonte. those who wants to drink from it E needs o que to o Senhor come falou to it. comigo é And the Lord said, que quanto menos nós bebemos dessa água, the less we drink of this water, mais nós nos acostumamos a ficar sem beber. more we get adapted to not drinking from it. Então não aceita ficar sem beber da água, da So do fonte not- da vida. Do not allow yourself to stop drinking from the water of the Porque fountain of essa life. fonte está disponível aqui, Because this fountain is available here, mas ela também está disponível na sua casa. but it's also available in your Quando home. nós buscamos, nós encontramos. When we seek, we find Quando it. nós batemos, Ele abre. When we knock, it shall be open. Busca dessa fonte. Seek this fountain Beba dessa água. and drink from this water. Amém. Amen. Alguns meses atrás nós ouvimos aqui uma palavra, e por falar em palavras, os pregadores da casa são sempre uma bênção, sempre ministram no nosso coração. A few months ago, we heard a word, and to give credit to the preachers of this home, that they always minister to our hearts. Eu não sei se você tem um costume de anotar os temas e os tópicos, aquilo que o Senhor vai ministrando conosco através da palavra. I don't know if you like to take notes of the things that God's speaking to us every service through Mas the word, eu tenho o costume de fazer isso, but I like to do that porque eu entendo que toda mensagem que o Senhor me entrega, Ele quer uma reação da minha parte. because I understand that every message that is given to me, it requires a reaction of Então eu me. não posso sentar aqui, ouvir uma palavra e ir embora e como se nada tivesse acontecido. So I don't think I can just sit here, hear something, and go home as if nothing happened. Eu preciso sentar e ouvir e falar comigo mesmo. E agora, o que eu faço com I need isso? to sit down and talk to myself. What do I do with this now? Então, 2 meses atrás, eu acho que foi em novembro, o diácono Gabriel pregou 2 months ago, Deacon Gabriel, he preached, morrer para viver. die to live, Nos mostrando que para nós recebermos a vida, nós precisamos morrer. showing us that in order for us to receive life, we need to die to self. E logo depois, o nosso pastor pregou olhando para a cruz. So after that, the pastor preached, looking to the cross, Porque o evangelho de Jesus, ele ainda é sobre a cruz de Cristo. because the gospel of Jesus leads us to the cross Nós of estamos Christ. aqui hoje no culto de ceia, lembrando da cruz de Cristo. We are here today remembering ourselves of the cross of Christ. Daquilo que Jesus pagou ali e conquistou por nós na cruz. Of what Jesus paid the price for us on the cross. Logo depois, o pastor Leandro pregou sobre o tema, quem é você? And then Pastor Leandro preached on the theme, who are you? Ou seja, eu morri para mim mesmo, eu olho para a cruz e agora, quem eu sou? So now I die to self and I look to the cross, and now who Depois- I become, who am I? O diácono Guto veio e pregou uma palavra falando profundos na teoria, rasos na essência. And Deacon Guto came and talked about being deep in theory and shallow in the essence. Porque o Senhor ainda busca aqueles que sabem quem são e praticam aquilo que aprendeu. Because the Lord is still seeking those who learn and practice what they've learned. E por último, nosso pastor pregou no culto de Ano Novo, fixando os olhos na missão. And on the new year, the pastor preached about fixing your eyes on the mission.
Nós temos uma missão como igreja. We have a mission as a church. Precisamos morrer para nós mesmos, We need to die to self, olhar para a cruz, look to the cross, saber quem nós somos, understand who we are, não perder a essência do not lose the essence, e não perder o foco na missão. and don't lose focus on the mission. E antes de eu ministrar a palavra que o Senhor me deu, eu preciso falar com você 4 verdades. And before I get into the message, I want to tell you 4 truths. Eu não sei se você tem o costume de anotar, mas se eu fosse você, eu anotava isso na capa da sua Bíblia. I don't know if you're used to writing things down, but I would recommend you to write it down today. Porque são 4 verdades para toda a igreja de Cristo na terra. These are 4 truths for all of the church of Christ on this earth. E a primeira verdade é: todos nós fomos chamados para fazer discípulos. And the first truth is all of us were called to make disciples. Essa é a grande comissão da noiva de This Cristo. is the great commission of the bride of Christ. Mateus 28:19 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Matthew 28:19 says, therefore go and make disciples of all the nations. Em outras versões diz: ide e ensinai a todas as nações. In other translation would say, go and teach other nations. E talvez você se pergunte: mas eu não sei qual que é o meu chamado, o que Deus me chamou para fazer. Sometimes you may ask, I don't know what God called me to do. I don't know what I'm here Agora for. você já sabe que esse aqui é um chamado para nós. E não é limitado para pastores, And now you know this is a calling for all of us. It's não not é limited to the limitado para pastors, líderes, for leaders, não é limitado para aqueles que estão em cargo na igreja. for those who have a responsibility in the church. É um chamado para toda a igreja que se chama que é chamada por Cristo It's a Jesus. call to all of us who are called by Christ. Todos nós somos chamados para fazer discípulos. We are all called to make A disciples. segunda verdade que eu gostaria de falar com você aqui hoje The second truth I have for you today, é que todos nós temos um ministério da reconciliação. and that all of us have received the ministry of reconciliation. 2 Coríntios 5:18 vai dizer: In 2 Corinthians 5:18 would say, e tudo isso provém de Deus, and all of these things comes from God, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo that reconcile us for himself through Christ Jesus, e nos deu and has given us o ministério da the reconciliação. ministry of reconciliation. Ou seja, Jesus, ele nos reconciliou com Deus Jesus reconciled us with e God, agora ele entrega para nós, a igreja, and now he gives us, the church, a noiva de the Cristo. bride of Christ. Você que diz que talvez não tenha um ministério, If you say, I don't have a ministry, ou que não entendeu onde que o Senhor quer que você trabalhe, or you don't understand what God wants you to serve him, você tem um ministério da you have a reconciliação. ministry of reconciliation. Você foi chamado para fazer discípulos e reconciliar o mundo para Deus. You were called to make disciples and reconcile the world to God. Não perca o foco da missão. Don't lose the focus of the mission. Nós fomos chamados para isso. We were called for this. A terceira verdade de hoje: The third truth, para fazer to discípulos, make disciples, precisamos primeiro ser discípulos. we must first be disciples. Eu não posso reproduzir algo que eu não sei o que é. I cannot reproduce something that I am not. Para ser discípulos, a Bíblia diz que existem algumas características aqui. There's a specific characteristic to be called disciple. E o que a Bíblia fala que são os discípulos? And who are the disciples in the Bible? Aquele que permanece na palavra de Jesus. Those who remain in the words of Jesus. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, If you remain steadfast in my word, verdadeiramente serão meus discípulos. truly you will be my disciples. Ou seja, eu preciso caminhar sobre a In palavra. other words, I need to walk on the A word. palavra precisa ser o meu alicerce. The word needs to be my foundation. Eu preciso estar firmada na palavra de Jesus I need Cristo. to be steadfast in the Ou words of seja, a Jesus minha Christ. vida não é ditada pelo médico, My wife is not guided by the a doctors, minha vida não é ditada pelo meu vizinho, not by my neighbor, a minha vida é ditada pela palavra. but it's guided by the word Então eu of preciso God. estar firme na palavra. You need to be steadfast on Se the eu word. quero ser discípulo, If I want to be a eu disciple, preciso caminhar nesse I fundamento. need to walk in this foundation. Os discípulos são aqueles que amam uns aos The outros. disciples are those who love one another. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. By this, all will know that you are my disciples. Se vocês se amarem uns aos outros. If you love one another. Amar um ao outro To love one another, é uma característica do verdadeiro discípulo. it's a characteristic of true disciples. Jesus nos ensinou isso. Jesus taught us this. Ele não disse que seria fácil. He didn't say it was going to be easy, Ele mandou, but he ordered, ele ordenou he commanded, amar uns aos outros. love
one another. E para isso, And for this, precisamos dos olhos de Jesus. we need the eyes of Jesus. Para olhar e amar como Jesus, To love and look at them like Jesus, precisa haver uma morte do meu ego, do meu eu. there has to be a death to self and to Porque ego. muitas vezes, Because many times, a minha justiça própria vai querer falar mais alto. my self-righteous will stay stronger. Muitas vezes a minha razão vai querer falar mais alto. My reasoning will speak louder. Mas eu entendo aqui nessa manhã But I understand here this que morning, se eu quero ser discípulo de Jesus, if I want to be a disciple of eu Jesus, preciso amar o meu irmão. I must love my neighbor Olhar com os olhos de Jesus. and look at them with the eyes of Jesus. Porque não existe eu falar que eu amo a Jesus e não amo o meu irmão. Because I cannot say I love Jesus and I don't love my Como eu neighbor. posso falar eu amo o Senhor Jesus e não amo aqueles que o Senhor ama? How can I say I love Jesus and I don't love those who Jesus loves? A minha prova de amor para com o meu Jesus The proof of my love to Jesus é amando aquilo que Ele ama. is loving what he loves. É amando o meu irmão. Is to love my neighbor. Eu preciso morrer para o meu eu e para o meu ego. I need to die to myself and my ego. E a quarta verdade de hoje And the fourth truth today é que o discipulado cristão is that true discipleship aponta sempre para Jesus. always points to Jesus. Aponta sempre para Jesus. Always points to Jesus. E foi lendo essa passagem que eu gostaria que vocês abrissem, por favor. And I would like you to open this passage, please. João capítulo 1, versículo 35 e 37. John chapter 1, verse 35 and 37. Foi lendo esses versículos, essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração sobre essa mensagem. Reading these verses in this passage that the Lord gave me this message. João capítulo 1, versículo 35 e 37. John chapter 1, verse 35 through 37. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. Agora minha pergunta para nós como igreja. My question to us as a church, Nós temos apontado as pessoas para Cristo? are we pointing people to Christ? Eu fico pensando nessa passagem, quando eu estava lendo, eu falei assim, meu Deus, se fosse nos dias de hoje. I was looking to this passage and I was thinking, what if it was nowadays? João Batista tinha 2 discípulos com ele, John the Baptist had 2 disciples with him, e ele falou assim, olha aí o Cordeiro de Deus. and he looked up to Jesus and said, here's the Lamb of God. O próprio mestre estava passando. Jesus himself was coming down, E os 2 discípulos deixaram João and the disciples left John e começaram a seguir and Jesus. began to follow Jesus. E se fosse hoje? And what if it was today? Então a pergunta é, nós temos apontado pessoas para Cristo? So the question is, are we pointing people to Christ? Ou temos formado admiradores dependentes de nós? Or are we forming people who will admire us? Será que no nosso falar, no nosso assentar, no nosso levantar, nós estamos sempre apontando a Cristo? Is the way we speak, the way we sit down, the way we act, are we pointing toward Christ? Porque nós precisamos parar de querer roubar a glória de Deus. We need to stop stealing the glory of God. Nós precisamos parar de apontar para as nossas ações, os nossos feitos, a nossa bondade. We need to stop pointing to our actions, our deeds, and our Porque eu goodness. preciso entender que se eu sou uma boa mãe, não é porque eu sou boa, é porque Deus está em mim. What I need to understand, if I'm a good mother, it's not because I'm good, Se eu because sou Christ bom is in me. funcionário, é porque Deus habita em mim. If I'm a good employee, because God is in me. Se eu faço alguma coisa bem, é porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. If I do anything well, it's because the Spirit of God dwells Eu in me. preciso parar de querer roubar a glória de I Cristo. need to stop trying to steal the glory of Você Christ. precisa parar de querer roubar a glória de You need Cristo. to stop trying to steal the glory of Aponta para Christ. Jesus. Point to Jesus. O mundo precisa de The world Jesus. needs Jesus. A sociedade precisa de The Jesus. society needs Não precisa Jesus. de mais um homem, de uma We don't need mulher. another man, Precisa another de woman. Jesus. We need Jesus. Ele é o perfeito. He's the perfect one. Ele é o imutável. He's the one that never As changes. pessoas, o mundo precisa conhecer o The- nosso mestre The Jesus. people in the world needs to know our Master Jesus. O reino de Deus não é construído por seguidores de homens, The kingdom of God is not built by followers of man, e sim por discípulos de Jesus. but by disciples of Jesus Christ. Nós precisamos ensinar sobre isso. We need to teach them that. Nós precisamos viver isso. We need to live this. Olha, uma vez, uma pessoa estava fazendo um trabalho de escola. A certain time, someone was doing a schoolwork E ela me mandou uma mensagem e falou assim, pastor, eu preciso fazer esse trabalho. and sent me a message saying, I need to do this work. E nesse trabalho, o meu professor quer saber como os meus pastores lidam And my teacher wants to know, how does my pastors
Como eles lidam com os problemas, com as dificuldades, com a pressão psicológica. How do they deal with the psychological pressure, with the difficulties of ministry? Eu parei ali antes de responder a mensagem e falei assim, a primeira coisa que eu faço So before I answer the question, the first thing I said to her was é this. entender que a noiva não é minha, é de Cristo. First, I must understand that the bride Que isn't a mine, ovelha não it é is minha, Christ. é de And Cristo. the sheep are not mine, they are Christ. Que a obra é de Cristo, The não é work minha. is of Christ, it's not mine. E isso já faz toda a diferença. And that makes all of the difference already. Porque toda vez que eu estou caminhando na minha caminhada cristã, Because every time I'm walking in my Christian walk, e eu começo a sentir peso, and I begin to feel a heavy eu burden, começo a sentir cansada, I begin to feel tired, eu paro e entendo. I will stop and understand. Eu estou carregando um fardo que não é meu. I'm carrying something that isn't Em algum mine. momento da caminhada eu peguei algo que não é meu. Somewhere along my journey, I picked something that Então isn't eu mine. volto lá So I go back there, e falo, Senhor, toma aqui esse fardo, porque and eu I quero say, ter o que é leve. Lord, here it is, this burden. I want you to take it. Então talvez você começou a fazer algo e está se sentindo cansada, sobrecarregada. And maybe you begin to do something, you're feeling tired and overwhelmed. E eu deixo te falar, não deve ser cansado, não deve ser sobrecarregado servir ao Senhor. It should not be tiring or overwhelming to serve the Servir ao Lord. Senhor deve ser o nosso maior To prazer, serve the Lord should be our greatest joy. a nossa maior obra de gratidão e amor ao nosso Deus. Our greatest reflection of gratitude Então, se toward você God. está aqui dentro dessa casa, So if you're here in this house você today serve aqui ao Senhor and you serve the Lord e here, por alguma razão está se sentindo cansado, and sobrecarregado, somehow you're tired eu and te convido overwhelmed, nessa I manhã, invite you this morning, larga esse fardo aqui no altar. let go of this burden on this Toma o altar. fardo de Jesus que é suave e é leve. And take Jesus' yoke upon Você you não that tem que is light carregar and easy. peso algum. Você não tem que carregar peso You algum. don't have to carry any weight. Jesus já carregou a cruz. Jesus carried the Ele cross. já pagou o preço por He nós. paid the price for all Ele of nos us. convida a sermos coparticipantes com Ele nos He milagres. invites us to participate in the miracles with Him, Não carregar peso. not to carry the weight, Não ficar sobrecarregado. not to be overwhelmed, Mas carregar o fardo de Jesus que é suave, que é but to leve. carry Jesus' burden that is light and easy. João Batista nos ensina que o verdadeiro discipulado John the Baptist teaches that the true discipleship não prende pessoas, does not attach people to them, mas as prepara para reconhecer e seguir o Cordeiro. but prepares them to recognize who Christ is. E será que nós temos feito isso? Are we doing this? Será que em cada oportunidade que eu tenho de sentar em alguma mesa, Do I make all of the opportunities that I have to sit on the table ou de ter uma conversa com alguém, or to have a conversation with someone? será que eu tenho apresentado Jesus? Am I presenting Jesus to them? Será que eu tenho apontado a Jesus toda a honra e toda a glória? Can I point to Jesus all the honor and glory? E ainda que Deus me use para fazer algo, eu entenda que não é de mim, que é do Senhor? And even if God uses me to do something, I will understand that it isn't me, it is the Lord. Ou será que o meu eu tem constantemente roubado a cena? Or is myself always still in the scene? Já viu aquelas pessoas que gostam de contar vantagem? Have you seen those people that like to talk about advantage? Eles não escutam o que você está falando, eles escutam, param para falar, o que eu vou falar agora que é de melhor? They don't hear what you're saying, but they're waiting for you to stop talking so Ah, they eu can say já something fiz better isso on top of também. you. Oh, I've done this as well. Ah, eu fiz ainda muito mais. Nossa, você não sabe. Oh, I did even more. You don't know what happened to me. Nossa, eu passei uma prova tão grande, isso aí não é nada, I não. went through a great challenge. They will say, no, Não this tem is ninguém nothing. aqui assim, né? No one like this here, right? Volte para Jesus. Come back to Jesus. Se você venceu uma prova difícil, é porque Deus estava contigo. If you overcame a difficult trial, God was Não é with porque you. você é forte. It wasn't because you're strong. Não é porque você é bom. It's not because you're good. Deus estava contigo. God was with you. E eu quero mover para o ponto 1 dessa mensagem. And when I go to my first point of the message, Discípulos precisam aprender a reconhecer Jesus. disciples must learn how to recognize Jesus. E eu fiquei pensando, gente, And I was thinking about this. se Jesus entrasse aqui e sentasse no nosso meio, If Jesus entered here and sat in our midst, será que nós iríamos reconhecer que era o mestre? would we recognize the master? Ou será que nós iríamos ouvir o que ele falava e falar assim, você tá louco? Eu morrer para mim mesmo? Or would we hear him and say, are you crazy, E dying ele é muito yourself? estranho, deixa ele esquisito demais. This is too weird. Ninguém faz isso, eu No vou one fazer does isso. this anymore. E imagina se Jesus entra aqui, será que nós iríamos reconhecer o nosso mestre? Imagine if Jesus entered here, would we recognize the master? João Batista estava ensinando isso para os seus discípulos. John the Baptist was teaching the disciples this. Reconhecer quem era o Cordeiro de Deus. Recognize who the Lamb of God is. João 1,36. João não chamou atenção para si, In John 1:36, they didn't call attention to himself nem para seu ministério, nor to his ministry, mas apontou para Jesus. but he pointed towards Jesus.
Ele focou em Jesus. He focused on Jesus. Não naquilo que ele estava fazendo. Not what he was doing. Não no quantas pessoas ele estava batizando. Not how many people he was baptizing. Não quanta autoridade ele tinha para pregar. Not the authority that he had to preach. Mas ele focou em Jesus. But he focused on Jesus. Isso me faz lembrar algo. Alguns de vocês sabem And that reminds me, some of you know, que exatamente 4 anos atrás eu doei um dos meus rins e tive um AVC. exactly 4 years ago, I donated one of my kidneys and I had a stroke. E parte do meu cérebro ficou lesionada. And part of my brain was damaged. E a parte do cérebro que ficou lesionada é exatamente a parte do meu pé esquerdo, minha mão esquerda. And the part of my brain who was damaged, it affects my left side and my left E leg. outras partes, como eu perdi a minha visão periférica, existem do meu lado esquerdo aqui embaixo eu não enxergo. I've lost part of my left vision on the left side. Eu sinto tontura porque eu perdi o senso de equilíbrio. I would get dizzy at times because I've lost the sense of balance. Todas essas partes do meu cérebro foram lesionadas, mas teve uma que eu descobri tem pouco tempo. All of this part of my brain were damaged, but it's something I learned lately. Reconhecer rostos e formatos de coisas, fotos. I have a difficulty to recognize people's face and pictures sometimes. Ou seja, eu posso estar olhando para você aí de trás, eu achar que você é uma pessoa, dar tchau para você, isso já aconteceu várias vezes, a pessoa nunca me viu, não me conhece, fala, não é a pessoa que eu In pensava. other words, I can look at you and say hello to you and not know who you were or if you know me at all. Então eu tenho dificuldade de longe reconhecer o rosto. Quem é essa pessoa de longe? So from far, sometimes I have a difficulty to understand the faces. Eu tenho dificuldade de ter focos. Eu consigo ver a multidão, mas achar uma pessoa específica na multidão é muito I have a difícil para mim. difficulty to singling someone out. I can see a crowd of people, but it's difficult to see one person. E isso me fez pensar que muitas vezes nós somos assim. And that made me think that a lot of times we're like this. Nós estamos vendo tantas coisas, mas aquilo que é mais importante nós não conseguimos enxergar. We're seeing so many things, but what's more important, we cannot Nós see it all. enxergamos tanta coisa ao nosso redor, mas a pessoa mais importante a gente não consegue enxergar. We see so much around us, but the most important person we can't see. E eu te convido a enxergar Jesus no meio da sua situação. And I invite you to find Jesus in the Eu middle te of your convido a situation. enxergar Jesus no meio da sua tribulação. I invite you to look at Jesus in the middle of tribulation. A enxergar Jesus no meio da tua dor. To look at Jesus in the middle of your pain. Quando as portas se fecham. When the doors are closed. No vale. In the valley. Enxerga in the Jesus valley, aí. Seek Jesus there. Porque Ele prometeu estar conosco. Because He promised to be there E with faz us. toda a diferença It makes all of the difference quando nós reconhecemos Jesus. when we recognize Jesus. O discípulo saudável ensina a ouvir a voz de Jesus. The healthy disciples learn how to hear the voice of Jesus. Não cria dependência emocional. They don't create emotional dependency. Não cria dependência espiritual do líder. They don't create dependency on the leadership. Porque deixa eu te falar uma coisa. Because let me tell you something. Existem pessoas que te ajudam só para você ficar dependente dela. There are people that will help you only so you can be dependent on them. Existem pessoas que vão te ajudar, vão mover céu e terra por você, só para você ficar preso a There are ela. people that will help you and move heavens and earth so that São you can be pessoas attached to them. inseguras There are insecure people que para se sentir segura em alguma situação, that to feel secure in any situation, precisa ter pessoas ao seu redor. they need people around them. Elas buscam pessoas para sustentar quem elas são. They seek people around them to sustain who they are. Mas Jesus não nos ensinou isso. But Jesus haven't taught us this. Ele nos ensina a levar pessoas para depender dele. He wants us to bring people to Para depend on depender Him. dele. To depend on Him. Não do líder. Not of the leader, Não de mim. not of me, Mas de Cristo. but of Christ. Então ensina a Bíblia. So teach the Bible, Não as suas opiniões pessoais. not your personal opinions. Ensina a Bíblia. Teach the Bible. A Bíblia diz, João 10:27, as minhas ovelhas The Bible said that in John 10:27, that my sheep ouvem a minha voz. hear my voice. Para eu aprender a ouvir a voz do Senhor, In order for me to hear the voice of the Lord, eu preciso cessar todo o barulho ao meu redor. I must cease all the noises around me. Cessa todo o barulho do seu redor Cease all the noises around e you para ouvir a voz do seu and Jesus. stop to listen to the voice of Jesus E ensina sobre isso. and teach about this. O ponto 2 dessa mensagem. The topic 2 of the message, Discípulos não pertencem a homens. disciples does not belong to man. Você entende isso? Do you understand this?
Pastores, vocês entendem isso? Pastors, do you understand this? Líderes da casa, responsáveis de igreja, Leaders of vocês this house, entendem isso? responsible ones, do you understand this? Discípulos não pertencem a homens, Disciples does not belong to men. pertencem a Jesus. They belong to Jesus. Ou seja, você que é discípulo, você pertence a Jesus. If you are a disciple, you belong to Jesus. Cuidado com o líder que fala muito de si. Be careful with the leader that brings it to themselves. Cuidado com o líder que nunca consegue dar glória para Deus. Be careful with the leader who talks about him and never gives glory to God. Olhe para Jesus. Look up to Jesus. Você é discípulo de Jesus. You are a disciple of Jesus. Você pode ter o seu pastor, o seu líder, seu mentor aqui na terra. You can have your pastor, your leader, your mentor on this earth, Mas ele vai te apontar para Jesus. but they must point you to Jesus, Não para si. not to themselves. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando. One time I heard someone said Ela estava saindo da igreja dela she was leaving her church e ela falou assim and she said pro pastor dela: to her pastor, Pastor, eu vou sair da igreja, Pastor, I'm leaving the church, mas eu vou levar fulana comigo, but I'm taking that person with me porque ela é minha discípula. because she's my disciple. E eu ouvi aquilo, And I heard that eu nunca mais esqueci. and I never forgot about it. Porque eu falei, desde quando nós temos discípulos aqui para levar para onde a gente quer? Because I say, since when are we disciples to take others with Quem us? morreu por ela foi Cristo. Who died for her was Christ. Quem salvou a vida dela foi Cristo. Who saved her soul was Christ. Se Deus me usou para falar com alguém, If God used me to talk to someone, para ensinar to alguém, teach someone, eu ensinei bem. I taught well. Eu preciso ensinar ela que ela tem que ouvir Jesus. And I need to teach her how to Jesus listen mandou to você sair da Jesus. igreja, irmã? Jesus told you to leave the Então não church. sai, não. Then don't leave the church. Ensina as pessoas a ouvir a Jesus. Teach people how to hear Jesus E ouça Jesus você mesmo. and listen to him A yourself. igreja de Corinto estava dividida por seus líderes. The church of Corinth was divided amongst its leadership. E Paulo corrige eles. And Paul, he corrects this. E ele fala, ninguém morreu pela igreja And he said, no one died for the church a não ser Cristo. but Christ himself. Líderes plantam, Leaders will plant, outros regam, others will water it, mas Deus é quem dá o crescimento. but Jesus gives growth. Se Deus te usou para ganhar alguma alma para Jesus, If God used you to win a soul for Jesus, sabe que você foi somente a última gota do balde. know that you were the last drop of the Que water in antes the de bucket. você, That before you, Deus já estava usando pessoas para falar God com was essa pessoa. already using many people around. Você só foi a última gota do balde para fazer o balde You transbordar. was the last drop of water in the bucket so that Não you é will sobre overflow. você. It's not about you. Se você quisesse calar a sua boca, If you had shut your mouth, Deus ia levantar outro para salvar aquela God alma. will use someone else to save that one Então soul. nunca pense que é sobre você. So don't ever think that it's about you, É sobre quem nos chamou. but it's about the one who called É us. sobre quem nos chamou para viver a sua palavra. The one who called us to live by his word. E o ponto 3 dessa mensagem. And the topic 3 of the message, A alegria no reino é ver Jesus crescer. the joy of the kingdom is to see Jesus growing. A alegria no reino é ver Jesus The joy crescer. of the kingdom is to see Jesus growing. João Batista disse: é necessário que ele cresça John the Baptist says, it is needed for him to grow e que eu diminua. and that I diminish. João não viu isso como perda, He didn't see this as a loss, mas como cumprimento do propósito. but fulfillment of the purpose. Quando seus próprios discípulos o deixaram When his disciples e left him foram seguir o Cordeiro de Deus, and they followed the Lamb of God, ele cumpriu o seu he propósito. fulfilled his purpose. Então nós como igreja hoje, So we as a church today, nós entramos no ano de 2026, we enter the year 2026, que nós viemos nos posicionar como discípulos de Cristo, and let us position ourselves as disciples of Christ, abraçar o chamado do Senhor, to attach to the calling of God, abraçar o ministério do the Senhor, ministry of the Lord, fazer discípulos to make disciples. e entender que discípulo não é meu, And disciples are not mine, discípulo é do Senhor. they belong to the Lord. João nos ensinou isso. John taught us this. E será que eu tenho alegria quando Jesus é exaltado? Do I rejoice when Jesus is exalted? Mesmo que o meu nome nunca apareça? Even if my name never shows up on the banner. E se o seu nome nunca aparecer em nada? And what if your name never show up on anything? Você vai se alegrar? Will you be happy? Ou você só se alegra quando alguém reconhece algo que você fez? Or do you only rejoice when somebody recognizes what you have Ou done? só se alegra quando você está sendo visto fazer algo? Or you only rejoice when people see you doing something? E se o nosso nome nunca for citado? What if our name is never mentioned? Eu preciso aprender que o foco não sou eu, I need to learn that I'm not the focus of it, mas é Cristo. but it is Christ. O verdadeiro discipulado True discipleship não forma fãs, does not form fans, não cria dependentes, does not create people dependent, não constrói reinos pessoais, does not build personal
kingdom, Ele conduz pessoas ao Cordeiro. it leads people to the Lamb. E antes de eu levar alguém lá, And before I take someone there ao Cordeiro, to the Lamb, eu preciso ir primeiro. I need to go first. Eu preciso chegar lá primeiro. I need to get there first. Para levar alguém aonde eu quero ir, To bring someone to where I eu want to go, preciso chegar lá primeiro. I need to get there first. Quem crê no Filho tem a vida eterna. He who has the Son has eternal life. Para esse ano de 2026, May 2026, eu preciso entrar nele sabendo I need to enter knowing que eu tenho um chamado em fazer discípulos. that I have a calling to make disciples. Eu tenho um ministério da reconciliação. I have the ministry of reconciliation. Que para fazer discípulos eu primeiro tenho que ser um discípulo. And to make disciples, I need to be disciples first. Eu tenho que entender que o discipulado cristão aponta sempre para Jesus. True discipleship will always point to Jesus. Eu preciso saber que discípulos precisam aprender a reconhecer We need Jesus. to learn that disciples need to learn how to recognize Jesus. Discípulos não pertencem a homens. They do not belong to men, E a alegria no reino é ver Jesus crescer. and the joy of the kingdom is to see Jesus E growing. que Ele cresça. Let him grow E que eu diminua. and let I diminish. Se coloque sobre os seus pés, por favor. Stand up on your feet. Como soldado, crente, As a soldier, discípulo de believer, Jesus, disciple of na Jesus. postura de discípulo de In the Jesus. posture of disciple of Jesus. Eu quero te convidar a entregar todo o fardo que talvez você carregou até aqui. I want to invite you to give all the Toma o burden that fardo you de have given. Jesus que é suave, que é leve. And take Jesus' yoke that is light and Se easy. posicione como discípulo de Jesus nessa manhã, Position yourself as disciple of Jesus this entendendo morning. que você tem um chamado, And understand that you have a calling. você tem um ministério You have a ministry. que não é sobre It você. isn't about you. Talvez você não sabe pregar, Maybe you don't know how to preach. talvez você não tenha uma boa oratória, Maybe you don't have a good way talvez of você é talking. tímido e não quer falar em público. Maybe you're timid and you don't want to speak publicly. Não tem problema. That's no problem. Seja Jesus no seu trabalho. Be Jesus in your work. Seja Jesus na sua Be vizinhança. Jesus on your neighborhood. Seja Jesus na escola dos seus Be filhos. Jesus in the school of your Seja children. Jesus na fila do pão. Be Jesus in the line of bread. Seja Jesus para o mundo que desesperadamente precisa de Jesus. Be Jesus to the world that desperately need Jesus. Seja Jesus para aqueles que se aproximam de ti. Be Jesus for those who come close to Não you. é sobre você, It's not about you. é sobre Cristo. It's about Christ. Que Ele cresça, Let him que eu grow diminua. and let I diminish. Que Ele cresça Let him grow e que eu diminua. Let Você I pode dizer diminish. isso? Que Ele cresça Let him grow e que eu diminua. and I diminish. Que Ele Let cresça him grow e que eu diminua. and I diminish. Nunca foi sobre mim. It was never about É me. sobre Jesus. It's about Jesus. O fazer discípulos é para We make Ele. disciples for him. O ser discípulo é para You Ele. make disciples for him. Ser firmado na palavra é para Ele. To be steadfast in the word for Tudo é him. dele. Everything is his. Tudo é para Ele. Everything is for him. Tudo é por Ele. Everything is by Se him. hoje eu estou aqui é por causa dele. If I'm here today, it's because of him. Se hoje os meus olhos se abriram foi porque Ele abriu os If meus my eyes are olhos. open today, it's because he opened my eyes Se one hoje eu day. tenho o dom é porque Ele me If deu. I have a gift, it's because he gave it to me. Não é sobre mim. It's not about me. Não é sobre você. It's not about you. É sobre Cristo. It's about E Christ. João Batista nos ensinou muito bem And John isso. Baptist, he taught us Que well. Ele cresce, que eu That him grow diminua. and I diminish. Que Ele cresce, que eu Let him grow diminua. and I diminish. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu creio que essa é uma palavra que o Senhor dirige nós como This igreja. is the word that God gives us as a church. No primeiro culto do ano, In the Senhor, first service of o the year, Senhor nos Lord, chama para nos posicionarmos como discípulos. he calls us to position ourselves as O Senhor disciples. nos chama para verdadeiramente fazer discípulos, He calls Senhor. us to truly make disciples, O Senhor nos chama para viver a Tua palavra. to live his words, O Senhor nos chama para voltar o foco que é Cristo, que é Jesus. to come to the focus that is Christ Jesus. Ajuda a Tua noiva, Senhor. Help your church, Lord. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Help your bride, Lord, A olhar além de si to mesmo. look beyond themselves, A olhar além do eu, do seu umbigo. to look beyond themselves and their E own desires, olhar para Cristo. and lead them to Christ, Entender quais são os seus desejos. to understand of our desires. Qual é a sua It vontade? is not my will. Qual o teu querer para nós como noiva? Ajuda-nos, Senhor. Help us, Lord. Quebra as cadeias nessa manhã, Break the Senhor. chains this morning, Lord. Quebra as cadeias do eu. Break the chains of Quebra as cadeias do myself, orgulho. of my ego, of my pride. Quebra as cadeias, Senhor, da justiça Break própria, the chains of da self-righteousness, razão humana. of reasoning. Oh, Senhor, nos faça verdadeiramente discípulos teus. Lord, make
us true Que disciples. venhamos dizer como João Batista, And let us be like John the que Baptist. ele cresça e Let que eu him grow diminua. and I diminish. Você pode adorar o Senhor. Você pode se render ao Rei dos Reis. Espírito Santo de Deus, nós nos rendemos a Ti, Senhor. Você pode dizer isso, Senhor. Sim, Senhor. Faça dessa tua oração nessa manhã, Jesus. Esvazia-se de mim mesmo, Senhor. Eu quero abrir o altar nessa manhã. I want to open the altar this morning. Se você sentir que Deus falou contigo, vem aqui. Eu If quero you orar feel por God speaking você. to you this morning, come up here. Se você sentir que Deus chamou você para esse discipulado, If you feel God calling you for this vem aqui, eu discipleship, quero orar por você. I want to pray for you. Espírito Santo, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua.